Numa época muito distante, quando a Terra era dominada por criaturas gigantes, havia uma variedade de dinossauros que habitavam diferentes ambientes. Essa história nos mostra a diversidade de dinossauros que existiam há cerca de 60 milhões de anos e como cada um deles tinha suas próprias características e formas únicas de se movimentar pela Terra. Eles dominavam diferentes ambientes, deixando sua marca na história do nosso planeta pré-histórico. Os dinossauros eram animais terrestres, e acredita-se que a maioria deles andava sobre 4 patas. No entanto, alguns dinossauros eram bípedes, caminhando apenas sobre 2 patas traseiras, como o famoso Tiranossauro Rex. Eles variavam muito em tamanho, desde os pequenos Microraptors, do tamanho de um pombo, até os enormes saurópodes, como o Brachiosaurus e o Argentinosaurus, que alcançavam comprimentos de mais de 30 metros. Os dinossauros viveram na Terra durante o período Mesozoico, que abrangeu aproximadamente de 252 milhões a 66 milhões de anos atrás. Durante esse tempo, os dinossauros desenvolveram uma incrível diversidade de formas e tamanhos, adaptando-se a uma variedade de ambientes. Os dinossauros também habitavam diferentes ambientes. Alguns viviam em florestas tropicais, enquanto outros preferiam planícies abertas ou regiões costeiras. Alguns dinossauros eram nadadores e viviam em ambientes aquáticos, como os plesiosauros e os dinossauros se reproduziam por meio de ovos. Assim como as aves atuais, os dinossauros punham ovos e cuidavam deles até a eclosão. Alguns dinossauros construíam ninhos para proteger seus ovos, enquanto outros depositavam seus ovos em locais seguros, como buracos escavados no solo. Além disso, os dinossauros possuíam uma variedade de adaptações físicas. Alguns tinham cristas, chifres ou placas ósseas para exibição e comunicação, como os Triceratops. Outros tinham espinhos e estruturas ósseas como defesa, como os estegossauros. Essas características distintas ajudavam na interação social, no reconhecimento da espécie e na atração de parceiros. Em relação ao comportamento, os cientistas têm diferentes teorias com base em evidências fósseis e estudos de animais modernos. Alguns dinossauros provavelmente viviam em grupos sociais, enquanto outros eram mais solitários. Alguns dinossauros carnívoros, como os velociraptores, podem ter caçado em grupos cooperativos para aumentar suas chances de sucesso. Os dinossauros, durante a Era Mesozoica, quando os dinossauros dominaram a Terra, também existiam outras formas de vida. Mamíferos primitivos, répteis marinhos, pterossauros voadores e diversas plantas coexistiam com os dinossauros, formando um ecossistema diversificado. Migração e movimentação. Alguns dinossauros podem ter sido migradores sazonais, movendo-se em busca de alimentos ou condições climáticas favoráveis. Também se acredita que alguns dinossauros, como os saurópodes, podiam percorrer longas distâncias em busca de novas áreas de alimentação. Coevolução com plantas. Os dinossauros herbívoros exerceram uma influência significativa na evolução das plantas terrestres. À medida que os dinossauros se alimentavam de vegetação, eles também dispersavam sementes e ajudavam a espalhar as plantas em diferentes áreas. Essa interação entre dinossauros e plantas teve um impacto duradouro nos ecossistemas da época. Extinção seletiva. Reprodução e cuidados parentais. Os dinossauros apresentavam uma variedade de estratégias de reprodução e cuidados parentais. Alguns construíam ninhos para depositar seus ovos e protegê-los, enquanto outros podem ter realizado cuidados parentais mais elaborados, como incubar os ovos e alimentar os filhotes recém-nascidos. Adaptabilidade e evolução. Durante o reinado dos dinossauros, eles passaram por várias mudanças e adaptações evolutivas. Essas mudanças permitiram que os dinossauros se diversificassem em diferentes nichos ecológicos, ocupando uma ampla variedade de ambientes terrestres, aquáticos e até mesmo aéreos. Paleontologia e descobertas fósseis. A paleontologia é a ciência que estuda os dinossauros e outras formas de vida pré-histórica com base em fósseis. Ao longo dos anos, paleontólogos descobriram e continuam a descobrir fósseis de dinossauros em todo o mundo, fornecendo informações valiosas sobre sua anatomia, comportamento e história evolutiva.
Variedade de dieta. Os dinossauros tinham uma ampla variedade de dietas. Enquanto alguns eram herbívoros e se alimentavam principalmente de plantas, outros eram carnívoros e se alimentavam de outros animais. Além disso, existiam dinossauros omnívoros, que consumiam tanto plantas quanto animais. Dinossauros voadores. Vestígios de dinossauros. Os vestígios de dinossauros incluem muito mais do que apenas ossos fósseis. Também são encontradas pegadas, ovos fossilizados, ninhos preservados e até mesmo marcas de dentes em ossos de presas. Esses vestígios fornecem informações valiosas sobre o comportamento, a ecologia e a interação dos dinossauros com o ambiente. Gigantismo e tamanho dos dinossauros. Os dinossauros apresentaram uma ampla gama de tamanhos, desde os pequenos microraptors até os enormes saurópodes. Alguns dinossauros, como o Argentinosaurus e o Supersaurus, alcançavam comprimentos de mais de 30 metros e eram considerados alguns dos maiores animais terrestres que já existiram. Paleobiologia e estudos de fósseis. Os paleobiólogos estudam os dinossauros e outros organismos pré-históricos usando uma combinação de paleontologia, biologia e técnicas de modelagem computacional. Eles investigam a fisiologia, a biomecânica, a fisiologia e outros aspectos da vida dos dinossauros, buscando compreender como esses animais se moviam, se alimentavam e se comportavam. Ambientes antigos. Os dinossauros viveram em uma variedade de ambientes antigos, desde florestas tropicais a desertos áridos e planícies abertas. Esses ambientes eram diferentes dos que conhecemos hoje, e os dinossauros adaptaram-se a essas condições